o visitante interestelar. O que é o cometa, 3I Atlas, as teorias loucas e a verdade científica. Ei, galera, imagina um pedaço de gelo e poeira vindo de outro sistema estelar, viajando pelo espaço há bilhões de anos e agora passando pelo nosso quintal cósmico. Isso é o 3I Atlas, o terceiro objeto interestelar confirmado que visita o sistema solar. Se você está vendo isso no TikTok ou YouTube, relaxa, não é o fim do mundo, nem uma invasão alienígena. Vou explicar tudo de forma simples, como se a gente estivesse batendo papo, mas com detalhes para você entender o hype todo. Vamos dividir em partes. O que está rolando agora, as teorias da conspiração que bombam na internet e o que a ciência realmente sabe. No final, você decide o que acha. Parte 1. O que está acontecendo com o 3I Atlas? Uma visita cósmica inesperada. Primeiro, o básico. O 3I Atlas não é um cometa comum do nosso sistema solar, daqueles que orbitam o Sol como o Halley. Ele veio de fora, de outro sistema estelar na Via Láctea e está só de passagem. Foi descoberto em 1º de julho de 2025 por um telescópio no Chile chamado Atlas, que é financiado pela NASA e caça asteroides perigosos. Inicialmente, parecia só um pontinho fraco no céu, na constelação de Ofiuco, a uns 670 milhões de quilômetros do Sol, quase 4,5 vezes a distância Terra-Sol. Mas os astrônomos logo viram que sua órbita é hiperbólica, tipo uma bola que entra no campo, quica e sai voando para sempre, sem ficar presa ao Sol. Agora, em setembro de 2025, o cometa está se aproximando mais. Ele está a uns 2,3 UA do Sol. O A é unidade astronômica, a distância média Terra-Sol, cerca de 150 milhões de quilômetros, e está ficando mais ativo. Telescópios como o Hubble, o James Webb, Jet JWST e o Gemini capturaram imagens incríveis. Ele tem uma coma, uma nuvem fofa de gás e poeira ao redor do núcleo, em forma de gota, e uma cauda curta que está crescendo à medida que se aquece com o Sol. O núcleo é estimado em uns 5,6 quilômetros de diâmetro, do tamanho de uma montanha grande, mas pode ser menor, tipo 440 metros. E sua massa é enorme, mais de 33 bilhões de toneladas. Isso é anomalamente grande comparado aos interestelares anteriores, como o Oumuamua, um asteroide esquisito de 2017, e o Borisov, um cometa de 2019. Sua velocidade? Alucinante, uns 58 a 60 km por segundo, mais de 200 mil km por hora, a mais rápida já vista. Ele veio da direção da constelação de Sagitário, provavelmente do disco espesso da galáxia, uma região de estrelas antigas. Isso significa que ele pode ter mais de 7 bilhões de anos, quase o dobro da idade do nosso Sol. Como está se aproximando, ele está mudando de cor, de avermelhado por causa de compostos orgânicos irradiados chamados tholins, para verde azulado, graças a gases como dióxido de carbono, CO2 e cianeto que evaporam. Datas importantes para ficar de olho. 3 de outubro de 2025. Passa perto de Marte, a 1,67 milhão de quilômetros da órbita marciana. Sondas como a Maven da NASA vão observar de perto. 30 de outubro de 2025. Periélio, o ponto mais perto do Sol, 1,4 UA dentro da órbita de Marte. Vai ficar superativo, mas escondido atrás do Sol para nós na Terra. Novembro, dezembro de 2025. Passa a 1,8 unidades astronômicas da Terra, uns 270 milhões de quilômetros, longe o suficiente para não bater em nada. Depois, segue para Júpiter em março de 2026 e sai do Sistema Solar.
Recentemente, em 23 de setembro, uma ejeção de massa coronal, uma explosão solar, pode ter atingido ele, o que poderia aumentar seu brilho ao arrancar mais material da superfície. Até agora, ele está visível só com telescópios. Magnitude 17 a 18, fraco para os olhos nus. Mas quem tem um telescópio pequeno pode tentar ver e reportar para o Minor Planet Center. É uma chance rara de estudar fósseis de outro sistema estelar, tipo como planetas se formam em estrelas distantes. Parte 2. As teorias da conspiração, aliens, sondas e mensagens criptografadas. Agora, a parte divertida e maluca que viraliza nas redes. Muita gente acha que o 3I Atlas não é natural. O principal culpado é o astrofísico de Harvard, Avi Loeb, que ama especular sobre aliens. Ele escreveu papers, não revisados por pares, dizendo que o cometa tem bandeiras vermelhas, trajetória improvável, alinhada com o plano orbital da Terra, chance de 0,2%, passagens próximas por Vênus, Marte e Júpiter, chance de 0,005%, falta inicial de gases, aceleração esquisita sem outgassing visível e massa gigante. Loeb sugere que pode ser uma sonda alienígena, talvez uma vela solar ou nave nuclear, fazendo uma manobra Obert reversa no periélio para se aproximar da Terra sem ser notada. Ele liga até o sinal UAU de 1977, que veio de Sagitário, mesma direção, e fala em tecnosinaturas, sinais de tecnologia alien. Nas redes, tipo no X, antigo Twitter, isso explode. Tem posts dizendo que o cometa é electroplated, com níquel puro, sem ferro, o que seria impossível em cometas naturais, mas comum em processos industriais. Tem uma casca metálica, emite rádio e está desacelerando como se tivesse propulsão. Um usuário fala em brilho misterioso e propulsão nuclear. Outros vão mais longe. Um boxeador chamado David Nino Rodrigues postou que cientistas chilenos interceptaram um sinal Morse do cometa, traduzido por IA como "Estamos a caminho, estamos observando vocês, não tenham medo, estaremos aí em breve", e que está em contato com líderes mundiais, mas escondido do público. Tem teorias de que é uma nave Anunnaki, aliens antigos, um motor de mundo dormente, ou até uma arma de destruição em massa alienígena, tipo o Oumuamua foi o carregador. Outras conspirações: governos estariam em conversas de defesa de emergência, com foguetes e nucleares prontos, ou que é parte do Project Blue Beam, um plano para simular invasão alienígena e unir o mundo sob um governo global. Um post fala em despertar espiritual, ou que é hostil, baseado no Dark Forest, teoria de que aliens se escondem para não serem atacados. Loeb até diz que, se for alien, poderia vir de uma base a 1000 unidades astronômicas, alcançando a Terra em 80 anos. E tem quem ache que a NASA está acobertando, porque o cometa vai desaparecer atrás do Sol no periélio, perfeito para uma manobra secreta. Essas ideias vêm de uma minoria, mas viralizam porque Loeb é de Harvard, dando credibilidade. Ele pede uma sonda para interceptar, mas admite que é especulativo. Parte 3. O que se tem realmente? Ciência versus ficção. Agora, a real: 99,5% dos cientistas dizem que é um cometa natural, não uma nave. A NASA rebateu Loeb diretamente. É um cometa com núcleo gelado e coma, confirmado por múltiplas observações, sem evidência de nada alien. O JWST e SPR-X mostram composição rica em CO2, uma das maiores razões CO2 água vistas, com monóxido de carbono, sulfeto de carbonila, cianeto, níquel atômico e cadeias de carbono.
tudo típico de cometas, mas com menos água porque perdeu voláteis leves no espaço interestelar por bilhões de anos. A massa grande? Estatisticamente improvável, mas não impossível. Deveríamos ver mais objetos menores, mas esse é só o terceiro detectado. A trajetória, sim, alinhada, mas chances baixas não provam artificialidade. É coincidência cósmica. Aceleração? Pode ser ejeção sutil de gás, como no Oumuamua, explicado como natural. Níquel sem ferro? Observações mostram vapor de níquel, mas com poeira orgânica, não electroplated, e sim resultado de irradiação. Sinais? Nenhum rádio confirmado. O Morse é fake ou mal interpretado. Astrônomos como David Jewitt, UCLA, e Jane Lu, Oslo, chamam as claims de Loeb de nonsense. Ele faz isso para cada interestelar, mas a comunidade não compra. Não há pânico, é uma oportunidade de ciência, não ameaça. Missões como a Comet Interceptor da ESA, 2029, vão estudar coisas assim no futuro. Conclusão. Por que isso importa? O 3I Atlas é um fóssil galáctico que nos ensina sobre o universo além do Sol, como a vida pode surgir em outros lugares. As conspirações são divertidas, mas sem provas, ficam na ficção. Se for alien, seria épico, mas por enquanto é só um cometa veloz. Fique de olho nas atualizações da NASA. E se vir algo no céu, pode ser ele. O que você acha? Comenta aí, curte e se inscreve para mais ciência cósmica. Até a próxima!